uma doutrina que tem a caridade como bússola, uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos, uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Olá, bem-vindo ao programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. No programa de hoje, vamos descobrir o que é doença, por que adoecemos e, principalmente, como buscar a autocura. Confira! O que é doença? A doença é uma modificação mais ou menos severa do metabolismo normal do ser humano. E a ciência tem uma série de afirmativas e de parâmetros a respeito das causas das doenças, das enfermidades. A doutrina espírita não invalida absolutamente, não contraria essas afirmativas e parâmetros da ciência, mas tem também uma contribuição especial a dar. A doutrina espírita vai nos esclarecer que adoecemos em virtude do nosso estado evolutivo. De modo que quando nós nos perguntamos por que adoecemos, é preciso levar em conta todos esses fatores. Primeiro, a nossa análise tem que ser pé no chão, objetiva, a pessoa deve procurar um médico, fazer um exame, saber se não há nada inadequado na sua alimentação, no seu estilo de vida, no ambiente onde ela vive. Não encontrando causas nesses elementos, aí ela começa a sentir necessidade de se perguntar: como estão as minhas emoções? Eu tenho tido um momento na minha vida para a espiritualidade, para a religiosidade? Eu tenho parado, saído um pouco dessa correria, desse estresse, para fazer uma meditação interior, para me reequilibrar, para purificar as minhas emoções? A gente se lembra de escovar o dente, mas não se recorda de higienizar as emoções. Nós vivemos num planeta chamado Terra, todos nós conhecemos, e que ele está destinado a experiências de um significativo número de espíritos que estão ainda em processo de equilíbrio espiritual. Dizemos até, com a doutrina espírita, que somos espíritos imperfeitos, intelectual e moralmente falando. Esta palavra, imperfeitos, significa em processo de perfeição, de aperfeiçoamento. A cada encarnação, nós estamos nos aperfeiçoando de maneira melhor. Como? Através do conhecimento. Quanto mais conhecimento, o espírito avança sempre mais, sempre mais. Não é por acaso que nós encarnamos aqui na Terra e o nosso estado evolutivo vai necessitar de provas e expiações, aquele aprendizado, aquele teste para conhecer as coisas como são, o que devemos fazer, como devemos nos comportar. E também as expiações, consequências de vidas anteriores, o que já fizemos e que acarretam consequências e problemas, inclusive as enfermidades. Todas as doenças provêm da alma, porque é a alma que se instabiliza emocionalmente. Mesmo se considerarmos as infecções, os contágios, os vírus e bactérias, as mudanças climáticas, elas influem sim na saúde orgânica, mas se o sistema imunológico está alto, está resistente, proveniente dos exercícios físicos, da alimentação saudável, é claro que isso defende a saúde, mas o que faz realmente o sistema imunológico baixar são os nossos medos, e principalmente a raiva, as nossas mágoas, as nossas instabilidades emocionais que dilaceram as células e expõem o corpo às doenças, às enfermidades. Todo pensamento mau, ele causa um malefício orgânico em qualquer órgão do nosso corpo físico. Existem ciências hoje fazendo uma análise do comportamento dos nossos órgãos interiores de acordo com os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Pensamento de inveja, de ódio, de ciúme, de egoísmo. Agora, nós adoecemos também por questões de existências anteriores.
Às vezes, no nosso planejamento reencarnatório, uma determinada doença ou um sintoma, ela pode fazer parte como processo de evolução, que nós mesmos nos comprometemos a passar por aquele processo doloroso com vistas à nossa evolução. A doença que nós pensamos que é o mal, ela é um processo para trazer o benefício para o espírito de alguma maneira. Leon Denis, que foi contemporâneo de Allan Kardec, fazendo reflexões sobre esta matéria, ele chama a nossa atenção para um quadro muito significativo, de que o objetivo de uma enfermidade é chamar a atenção do espírito. A própria medicina terrestre já aponta uma relação direta entre nosso estado mental, nosso estado psicológico, aquilo que pensamos, aquilo que desejamos e o nosso corpo físico, nosso corpo material. Nesse aspecto, o Espiritismo, inclusive, tem muito a oferecer para a própria medicina em apontar que essa relação é muito mais íntima, é muito mais intrincada do que aquilo que no dia a dia nós podemos observar. Toda doença ela é um desequilíbrio provocado em outra existência ou nesta. Então nós temos, por exemplo, o desequilíbrio do sono. Já se sabe hoje que dormir em excesso ou a falta do sono traz desequilíbrio que traz doenças, né? Nós sabemos também a alimentação. A falta da alimentação, a anorexia, bulimia e outras tantas questões com a falta de alimento ou o excesso de alimento, nós sabemos também que traz como efeito doenças e o desequilíbrio. Então, primeiro é o desequilíbrio e depois nós temos aí a doença. Ninguém passa por doença alguma se não mereceu a si mesmo, se não criou essa enfermidade. Agora, nós sofremos a influência dessas doenças hereditárias, porque não é por acaso que nós nascemos em alguma família que possui certas doenças hereditárias. A nossa ligação com as pessoas dessa família, nossa ligação afetiva, nossos débitos ou merecimentos junto a essa família, nos trouxe ali. Então nós poderemos estar sujeitos a alguma influência da doença hereditária. Agora pode ser também que seja uma expiação, porque às vezes em vidas anteriores nós exageramos, nós usamos mal o nosso corpo, nós agredimos esse nosso corpo que estamos utilizando e causamos certas deficiências e problemas. Então, quando encontramos uma família em que há uma doença hereditária, há uma certa afinidade, uma certa possibilidade de termos essa enfermidade. Então, vai ser por prova ou por expiação que nós ficaremos sujeitos à doença hereditária. Mas somente assim, porque se não merecêssemos ou se não tivéssemos afinidade para essa enfermidade, nós não a receberíamos. Há sim uma relação entre o nosso organismo, entre nós espíritos, mas muito mais do que uma simples lei hereditária. Há toda uma ligação entre essa nossa vida atual e as demais vidas, e nós já entramos aí à luz da reencarnação. Não é por acaso que nós nascemos num meio em que certas doenças incidem e são contagiosas. Por exemplo, um local em que as pessoas estão com bócio na grande maioria. Por quê? Porque falta iodo na água na região e ainda não há recursos para o pessoal corrigir essa deficiência. Por que nós estamos naquele meio? Pode ser, olha aqui, é uma sugestão apenas, isso não vale para sempre, para todos os casos. Mas vamos dizer que uma pessoa ambiciosa usou de má fé e fez com que pessoas menos favorecidas acabassem nessa região. Ele vendeu com lucro, mas obrigou pessoas a viverem nessa região. Então ele adquiriu uma consequência que ele deverá enfrentar na nova encarnação. Às vezes ele nasce no local para corrigir, para melhorar, para trabalhar pelo bem de todos, recompondo assim a sua situação diante de Deus. É que quando uma pessoa está enferma,
por necessidade, ela faz reflexões internas, íntimas, que não faz enquanto tudo parece estar bem, ela gozando de plena saúde. Então existe realmente um objetivo da enfermidade na vida na existência dos espíritos em um planeta como o nosso. Eu costumo dizer que não adianta, se eu recebo uma mensagem de um carteiro, uma carta com uma má notícia, não adianta eu brigar ou bater no carteiro. O carteiro é um mensageiro de uma mensagem. Então é a mesma coisa, tem pessoas que ficam bravas quando ficam doentes. Para mim, o processo de cura, ele passa pela consciência. Onde eu me desequilibrei? Ou que fatores contribuíram para o desequilíbrio? Às vezes relacionamentos tóxicos, às vezes o ambiente. Nós sabemos que nós vivemos, aqueles que vivem em grandes cidades, a água, ela não é tão pura, os alimentos têm muitos agrotóxicos, nós sabemos que o ar é poluído. Então, olha quantos fatores, por si, já contribuem para o desequilíbrio. E nós devemos enfrentar as enfermidades, se elas vierem, com muita fé em Deus, na sua sabedoria, no seu amor, com resignação diante daquilo que não pudermos modificar para melhor. Então, mesmo se o indivíduo se encontre numa situação que é considerada para o mundo extremamente lastimável do ponto de vista da saúde física, ele deve entender que a vida continua após a morte. Nós estamos passando através da doença para uma recuperação espiritual. Se pretendemos alcançar a cura, deveremos trabalhar a autocura, percebendo as nossas enfermidades espirituais, trabalhando-as, procurando nos ajustar. Aliás, Emmanuel continua dizendo assim: lesões e chagas, frustrações e defeitos em nossa forma externa são remédios da alma, que nós mesmos pedimos à farmácia de Deus. Nós às vezes pedimos ao Senhor da vida estes remédios, estas enfermidades que lhe parecem nos maltratar, que parecem perturbar a nossa vida, mas que, entretanto, enquanto isso, nós estamos purgando, estamos passando para o corpo físico os problemas que carregávamos conosco, estamos nos liberando, nos libertando. O corpo está enfermo, mas às vezes o espírito está se tornando cada vez mais saudável. Então o processo de autocura está em nós mesmos. Quer dizer, melhorarmos o comportamento, aprimorarmos a nossa moralidade. É isso que vai nos beneficiar diretamente na saúde. A cura definitiva não é a cura da saúde física, porque mesmo saudáveis, um dia nós iremos desencarnar. Não fiquem apavorados, porque realmente este corpo tem um dia em que finda a sua existência. A medicina tem recursos hoje para corrigir determinadas disfunções orgânicas até certo ponto. Mas se nós prosseguimos com aquela distonia no espírito, no perispírito, isso vai aparecer de outra forma. Então a verdadeira cura é espiritual, embora a medicina possa temporariamente corrigir certas coisas, o que é muito válido. Mas a cura essencial é íntima, é da pessoa. A doutrina espírita não está interessada especialmente nos corpos, embora nós tenhamos que cuidar do corpo que nos dá a oportunidade desta encarnação, deste aprendizado. Mas a doutrina espírita está revivendo Jesus, que se preocupa principalmente com a saúde da alma. Dizia Jesus: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Mas é uma vida não simplesmente do corpo saudável, que vive alegre, vive feliz, mas não está se aprimorando. É a vida do espírito, uma vida plena, uma vida espiritual, verdadeiramente saudável, equilibrada, cheia de amor e de paz. Essa vida cheia de amor e de paz é que procuramos e desejamos a todos que nos assistem. Somos responsáveis pelo nosso bem-estar físico e espiritual. Precisamos buscar a harmonia e nos preservar. Curta nossa página no Facebook, divulgue e compartilhe o Transição para seus amigos. Até o próximo programa!